Oi, José, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. José, que está acompanhando o pessoal lá do grupo, sabe se tem alguém que mandou alguma coisa, pedindo para segurar um pouquinho, como que o pessoal tá? Por enquanto não, já vou fazer a introdução agora. Já deu 8:02. Aham. Boa noite para todo mundo. Eu sou Josuel, sou fisioterapeuta de formação. Trabalho há vai fazer 9 anos com gestão. Me especializei em gestão estratégica e a partir disso também surgiu o interesse de entrar no mercado financeiro. A proposta que a gente começou com o Help for Trades partiu do Leandro, do perfil do Leandro, que montou uma sala de análise gráfica, e a sala era muito mais que uma sala de simplesmente analisar o gráfico. O pessoal procura para fazer call, entrada, saída, porque sempre se trabalhou mais se orientando o que as pessoas devem fazer lá dentro para vir a ser lucrativo, não simplesmente indicando. A ideia é propiciar a independência de cada um dentro das operações. E o Help for Traders surgiu com esse intuito. Né? A frase que tem embaixo ali, crescemos juntos no mercado financeiro, vem da frase que o Leandro sempre fala, que vamos crescer todos juntos, vamos crescer juntos. Então, e muitas pessoas que nós encontramos estão um tanto quanto calejadas do mercado financeiro, e isso é apenas decorrente do fato de ser mal orientado. Então, por exemplo, o canal no YouTube vai fazer 2, 3 semanas que a gente abriu, é justamente com o intuito de lá dentro nós inserimos conteúdos que vai além daquilo que é abrir o, o aplicativo, abrir o software do mercado financeiro e operar. Tem muito mais além disso, tem que ter um preparo para você, um planejamento para você poder chegar lá, desde a questão financeira, como é que eu vou me estruturar, e dentro disso também tem o preparo psicológico, que é o fator principal que vai influenciar na tomada de decisão, na nossa conduta, na nossa aceitação de permanecer ou sair do trade. Então, a grande parte das pessoas, hoje em dia, acabam sofrendo muitas consequências e até operam um tanto quanto com perdas, justamente deve-se ao fato de estar psicológico abalado por tudo que passou. Então, a ideia do Help for Traders é justamente isso, fazer um preparatório que vai além de entrar e operar. É fazer um preparatório para a pessoa que justamente está calejada e quer vir a crescer no mercado financeiro, e a gente vai mostrar como que chega lá passo a passo. Tá? Então, mostrando lá no canal do YouTube já tem alguns vídeos e que fala de planejamento financeiro, o que tem que entender, como formar o primeiro caixa operacional sem operar no mercado, para trabalhar junto com a questão de estudo. E hoje eu tenho que agradecer o Mauro, que se propôs a fazer essa palestra para nós, que vai ajudar muito naquilo que tange o nosso psicológico durante o operacional, tá? Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu vou fazer a moderação. Eu já conversei com o Mauro ali como é que ele prefere fazer a apresentação dele. Então, por exemplo, vai ser feita a apresentação e pode ser feito perguntas a qualquer momento, diretamente para ele durante a apresentação, para gerar uma discussão,
ou pode colocar a pergunta no chat, que eu vou estar observando essas perguntas e no final eu posso fazer esses questionamentos para ele, ou até mesmo dentro da própria palestra. Eu vou passar a palavra para o Mauro agora. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mauro, está contigo. Obrigado, Josué. Então, boa noite, pessoal. Talvez alguns de vocês aí já devem ter visto alguma mensagem, alguma pontuação que eu fui mandando lá dentro do grupo, né? Pensando dentro do mercado financeiro, é uma coisa que também é nova para mim, do mesmo jeito que é nova para vocês. E pensando nessa estrutura, nessa ideia do Healthcare Traders, né, que é para todo mundo crescer junto, eu trouxe essa discussão com o Leandro e o Josué, onde eu gostaria e poderia estar colaborando com vocês para ajudar nesse crescimento dentro dessa área que é a parte onde eu domino, que seria a parte da psicologia, que é uma parte que influencia muito dentro do mercado financeiro, justamente quando a gente olha para o mercado financeiro e entende que ele não é só estratégia, que ele não é só psicológico, que ele não é só gerenciamento, mas o bom resultado vem da junção de tudo isso, né? E quando a gente fala da junção de tudo isso, a gente fala no sentido de que não adianta você ter só um bem desenvolvido se o outro estiver muito ruim, porque pode ser que em um dia aquela sua potencialidade ela vai te dar um retorno bom, e em outro dia ela vai ser compensada negativamente em outra área nossa que não esteja bem regulada. E é por isso que a gente trouxe esse tópico de regulação emocional no mercado financeiro. E foi onde eu tentei pegar a parte teórica da estrutura, até o que eu trabalho com meus pacientes já dentro de psicoterapia, só que direcionando isso para os aspectos do que acontece dentro do mercado financeiro. Então, tentando trazer exemplos para dentro do mercado financeiro para vocês conseguirem entender o que acontece. E essa é uma fala constante do Leandro dentro da sala, né? O pessoal vai estar acostumado já. E ele não vai estar do lado de cada um para apertar o botão do mouse para a hora de entrar ou sair da operação. O objetivo não é esse, não é dizer entra aqui e sai aqui, mas o objetivo é ajudar com que as pessoas tenham capacidade de fazer isso sozinhas. Então, essa nossa proposta de hoje, ela vai estar muito envolvida com isso também. Não é uma questão de que aqui a gente vai estar resolvendo a fragilidade emocional de cada um no mercado financeiro, mas a gente vai estar tentando dar ferramentas para que você identifique e consiga realizar esse ajuste. Então, a gente vai estar buscando aí aprender estratégias que vão estar te auxiliando nesse momento dentro do mercado. E depois, cada um vai conseguir estar identificando qual que é a sua particularidade. Porque dentro do nosso psicológico também vai funcionar igual nas estratégias. Às vezes, para uma pessoa vai falar, eu aprendi o setup 9.1, para mim foi perfeito, estou me dando muito bem. E daí a outra escuta isso e vai tentar para ela também. E às vezes não vai dar certo. Do mesmo jeito que, às vezes, para mim, o meu problema identifiquei que era a raiva. Daí eu resolvi a raiva assim. Daí o colega, então o problema é a raiva e vai tentar a mesma estratégia. Não vai dar certo. Porque cada pessoa vai ter uma demanda diferente. E esses exercícios que eu vou estar propondo aqui é justamente para você conseguir identificar a sua demanda e conseguir trabalhar ela. Isso é muito importante. O processo de você conseguir identificar onde está a sua falha. E talvez, para o pessoal que já está preenchendo o diário, talvez essa resposta já tenha começado a aparecer lá. E os que ainda não estão preenchendo, eu sugiro que comecem, porque ele vai te ajudar muito dentro dessa avaliação. Mauro, desculpa interromper um pouquinho. Tem como aumentar um pouquinho teu volume, que o pessoal falou que está um pouquinho baixo? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui. Perfeito. Então, assim, pessoal, o que a gente vai estar trazendo hoje aqui? Vai ter essa questão de entender o que são as nossas emoções. Talvez essa parte das emoções, como é algo que a gente sempre sente, as pessoas já estão mais habituadas, mas tem uma outra parte que são a dos pensamentos automáticos. E aqui é uma parte que é um mundo obscuro que às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento. E logo depois disso tem a parte da relação entre pensamento, emoção e comportamento. E é aqui que vai estar a virada de chave para vocês entenderem o que está acontecendo com vocês dentro do mercado. Quando a gente percebe lá pelo diário de que o que está fazendo você não ser consistente ou ter resultado negativo é o seu emocional.
Tem outro detalhe que a gente vai estar conversando, que é por que eu vou vir no simulador e perco na conta real? Isso é algo muito comum também. Uma outra situação que é identificando os pensamentos e as emoções. E no final, como que a gente vai estar regulando esse processo. Então, esses são os tópicos que a gente pensou em abordar hoje. Primeiro, aqui, quando a gente fala o que são emoções, é importante que a gente entenda que as emoções não são algo ruim. A gente nunca pode ver as emoções como algo ruim. Ah, a raiva é ruim? Não, não é ruim. Tristeza é ruim? Também não. Ah, a alegria é boa? Não necessariamente. Então, não é uma questão de ser bom ou ruim. Não existe emoção positiva e emoção negativa. Cada emoção tem uma função no nosso corpo. Ela precisa estar ali porque ela tem um objetivo ali. O que ocorre é que, às vezes, ela pode estar funcionando de uma maneira desadaptativa. Mas não existe emoção boa e emoção ruim. E o que são essas emoções? Ela é um conjunto de processos internos, que é aquilo que a gente sente, e externos, que é aquilo que a gente expressa. E o objetivo principal das emoções é conseguir estabelecer uma comunicação entre o ser e o meio, o ser e o mundo. Então, muitas vezes, quando a gente fala, emoção é comunicação. Se você está conversando com outra pessoa, está havendo uma comunicação, mas às vezes você não está falando nada e a outra pessoa, quando olha para você, ela está interpretando alguma coisa, ela está olhando para a sua expressão da emoção, aquilo que é externo, então ela está olhando o gesto que você pode estar fazendo com a mão, às vezes você está tremendo, ela vai olhar e ela vai ter uma comunicação no sentido dessa pessoa está ansiosa, ou ela vai ver um aspecto na sua face onde ela vai falar, essa pessoa está alegre, então às vezes você não está falando nada, mas suas emoções estão falando. E a todo momento as nossas emoções estão se comunicando com o meio externo. Então, é importante que a gente não veja as emoções como o vilão da história e depois, lá na regulação emocional, vocês vão entender um pouco melhor disso. A gente tem que entender que elas são, é como se fosse um órgão do seu corpo. Não existe a questão de ter uma emoção boa ou ruim. Ela faz parte de você e você vai viver com elas o resto da sua vida. A questão que pode estar interferindo, mudando no nosso dia a dia, é a ativação dessa emoção. Então, é quando que ela vem e a intensidade que ela vem. E é isso que a gente vai estar regulando. Mas é impossível a gente pensar, eu vou excluir a raiva da minha vida, eu vou excluir o medo da minha vida. Isso nem seria funcional. Cada uma das emoções tem uma função. E é importante que a gente entenda isso. E até aqui eu deixei uma dica de filme, que é o Divertidamente, que é um filme que ele vai estar auxiliando muito você no sentido de entender o que são essas emoções e como que elas podem estar te ajudando no dia a dia. Tá? E, pessoal, conforme o Josué comentou antes, o objetivo aqui é que seja uma discussão, tá? Uma conversa, não vejam como algo muito formal. Então, a qualquer momento, vocês podem estar fazendo perguntas, pontuações de algo que surgiu no meio. Eu vou estar tentando abordar um pouco melhor, ou podem estar dando feedbacks durante, para eu talvez aprofundar mais algum assunto que pode ter ficado confuso. Depois, a gente tem um outro passo, que são os pensamentos automáticos. Então, o que são esses pensamentos automáticos? Eles são cognições que passam rapidamente por nossas mentes. Então, quando a gente está em alguma situação, mesmo que às vezes a gente não tenha consciência desse pensamento, a nossa mente a todo momento ela está disparando pensamentos. E por meio da aprendizagem, o que a nossa mente faz? Ela registra esses pensamentos que ela entende como importante e torna eles automáticos. Então, é como se fosse para uma economia de energia, quando a sua mente entende que aquele pensamento que você teve foi importante, você pode precisar ele de novo, então ela vai lá e deixa esse processo automático. A próxima vez que você se deparar com aquela situação, aquele pensamento, ele vem automaticamente, sem você precisar ter uma consciência necessária dele, sem você precisar pensar de fato aquilo. Então, isso que é o pensamento automático. É uma cognição que ela passa rapidamente, e na maioria das vezes vai ser sem a gente perceber, porque de alguma maneira a nossa mente entendeu que aquilo é importante e eu iria usar de novo. E quando eu vou retornar a viver essa situação, esse pensamento ele é ativado e você não percebe quando ele passa. Então, aqui tem alguns exemplos na prática de como isso acontece, que às vezes na teoria fica um pouco estranho. Então, quando você vai trocar marcha, você pensa todas as vezes, vou colocar marcha, vou colocar a segunda marcha, vou colocar a terceira marcha, ou isso ocorre automaticamente? Às vezes, lá no início, quando você está na autoescola ou está aprendendo a dirigir, às vezes você tem aquele costume de olhar para a marcha, você olha ali para o lado, será que está certo, vai para o lado esquerdo, direito, então qual é a posição de cada marcha? No início é assim.
Mas depois de um tempo, a sua mente entende que isso é um processo que você vai precisar novamente, ela não quer gastar energia prestando atenção nisso. Então, ela torna isso automático. E depois de um tempo, você dirige o carro sem olhar qual marcha você vai engatar. Se você realmente perguntar qual marcha está, você nem vai saber. Às vezes você precisa olhar para confirmar, porque a tua mente faz isso automaticamente. Se for pensar um exemplo de algum cômodo da casa, você está na cozinha e tem indo para o seu quarto. Toda vez você pensa, quando você entra no quarto, vou acender a luz, ou isso acontece automaticamente. Então é outra coisa, você tem um hábito, então a sua mente ela não quer gastar energia toda vez pensando, vou acender a luz. Então ela torna um processo automático. Você simplesmente, quando acessa o quarto, tem o pensamento acender a luz, esse pensamento ocorre e você tem um comportamento de acionar um interruptor, sem gastar energia para isso. E mesma coisa, por exemplo, da senha de desbloqueio. Então o celular, você não fica pensando na senha toda vez, você desenha a senha automaticamente. E isso acontece com várias situações da nossa vida. Para todas as situações da nossa vida, a nossa mente ela tende a tentar automatizar o processo. Assim, ela economiza energia e torna você mais funcional, deixando com que você gaste energia naquilo que é mais eficiente, aquilo que ela entende como mais necessário. E aqui, isso é um problema? Não, não é um problema. Isso é o funcionamento normal da nossa mente. Mas então, por que a gente entende que pode haver problemas nessa situação? O que ocorre? Esse pensamento automático, ele é ativado dentro de uma situação. Só que, às vezes, a situação vai ocorrer de maneira diferente e esse pensamento, ele vai ser ativado da mesma maneira. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua mente, ela não ativa esse pensamento só quando aquela situação específica aconteceu. Ela ativa toda vez que ela vê fragmentos que lembram aquela situação. E na prática, o que acontece? A lâmpada do seu quarto está queimada, ou talvez a região da sua casa ali está sem energia, por chuva, algum motivo assim, só que você vai perceber que você entra no quarto e você continua acionando o interruptor. Então, às vezes, você está dirigindo um veículo automático, só que como você criou o hábito, você automatizou o processo de trocar de marcha, quando você vai começar a dirigir um carro automático, você vai tentar pressionar a embreagem, você vai tentar trocar de marcha. Então, o que está acontecendo? Você está dentro de uma situação diferente, não é mais a situação passada, só que existem fragmentos similares nas duas, que é o fato de estar dirigindo. Então, a sua mente ela não consegue separar situações e ela fica tentando reproduzir o mesmo pensamento, emoção e comportamento de outra situação nessa nova situação agora. Então, o que é o resumo disso? A situação mudou, mas o seu psicológico está tentando funcionar de uma maneira ultrapassada, o que torna esse funcionamento desadaptativo. E isso vai fazer mais sentido depois quando vocês entenderem esse modelo cognitivo completo, tá? Mas aqui, esse é o papel dos pensamentos e, por mais eu imagino que talvez esteja um pouco confuso ainda, mas quando vocês entenderem o fluxo inteiro disso, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Agora, o que a gente vai estar observando? Então, qual que é a relação entre o pensamento, que a gente falou agora há pouco, que tem os pensamentos automáticos, a emoção e os nossos comportamentos? Existe um sistema que funciona dentro da nossa mente, um esquema cognitivo. E o que acontece nesse esquema cognitivo? Os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas emoções e comportamentos. Então, o modo como a gente age pode afetar profundamente também os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esse fluxo, ele acaba um interferindo no outro e fazendo com que ele se repita várias vezes. Então, eu tenho esse fluxo de eu tenho uma situação, ali nesse exemplo onde está evento, eu tenho um pensamento, ali onde está a avaliação cognitiva, que gera uma emoção e que gera um comportamento. Só que, normalmente, esse comportamento que eu tenho no final, ele vai estimular essa situação a acontecer novamente. Então, é aqui que vira aquela bola de neve e começa a se repetir. Então, é como se fosse assim, ali em evento, em situação, eu estou no mercado financeiro, eu tenho um pensamento, eu devo ter entrado errado, a emoção eu vou estar sentindo ansiedade, vou estar me sentindo tenso, e eu vou ter um comportamento de encerrar a operação antes da hora. O que vai acontecer? A partir do momento que eu encerrei a operação antes da hora, automaticamente eu confirmei uma falha dentro da operação. Então, porque ou eu vou sair no loss, ou eu vou sair no 0 a 0, ou eu não vou atingir o alvo que eu tinha imaginado quando eu entrei nessa operação. Então, de qualquer maneira, o resultado dessa operação, ele ficou frustrado.
O que um resultado frustrado vai fazer? Vai fazer que a próxima vez eu lembre que essa situação já me frustrou e vai fazer eu ter pensamentos negativos novamente sobre essa mesma situação. Então, cada vez que eu me comporto mal, isso vai estimular eu a ter pensamentos negativos sobre a minha entrada. Cada vez eu fico mais inseguro, porque nas últimas vezes que eu entrei, eu tive um comportamento inseguro. Então, é uma situação que ela começa a se autoalimentar. Aqui, a gente tem um outro exemplo dentro dessa situação, pensando em uma pessoa com fobia social. O que acontece numa pessoa com fobia social? Imagina que ela tem uma situação, está se preparando para ir numa festa. Essa pessoa, ela acaba tendo pensamentos do tipo, não vou saber o que dizer, vou parecer um desajustado, vou travar, vou querer ir embora imediatamente. Essa pessoa se sente ansiosa, tensa, e ela tem um comportamento de dar uma desculpa e não ir para a festa. O que acontece? Quando essa pessoa dá uma desculpa e não vai para a festa, o que acontece? Antes ela dizia, ela tinha um pensamento, não vou saber o que dizer. Talvez nesse momento ela até saberia o que dizer, mas tinha medo de não saber. A partir do momento que ela começa a ter o comportamento de dar desculpas e evitar ir nos lugares, cada vez mais essa pessoa vai ter menos habilidade social, porque ela não sai, ela não fala com outras pessoas. Então aquele pensamento, não vou saber o que dizer, que não era real, passa a se tornar real. Ela tem um pensamento, vou parecer um desajustado, vou parecer estranho. Talvez naquele momento ela ainda não parecia estranha, só que de tanto ela evitar ir nas festas, tanto ela evitar sair com pessoas, conversar com pessoas, cada vez ela vai parecer mais estranha, ela não vai saber lidar com as pessoas porque ela não tem contato com pessoas. Então, ela tem um pensamento, vou trabalhar e querer ir embora. Depois de ela, de fato, tornar-se uma pessoa que parece desajustada, que não sabe o que dizer, de fato ela vai querer ir embora. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse sistema ele começa a se autoalimentar. Uma coisa que talvez não era verdade até aquele momento, com o que eu sinto e o jeito que eu me comporto, eu acabo tornando essa situação uma realidade. E esse sistema se autoalimenta, e de tanto ele se autoalimentar, é onde começa a formar as patologias. Então, quando a gente vê, talvez, isso dentro do mercado financeiro, às vezes a gente a gente sabe o que fazer no início, foi lá, estudou uma estratégia, mas daí o nosso emocional fez com que a gente errasse o gerenciamento dessa operação enquanto ela corria. E daí nessa situação eu errei. De repente, em outra situação, eu lembro que na última eu fiquei com medo e eu me senti melhor quando eu saí, então eu quero sair logo de novo para me sentir melhor. E esse processo se repete tanto que eu começo a ter avaliações cognitivas, ou no caso, eu começo a ter pensamentos verdadeiros de que eu não sei como operar. Por quê? Porque eu saí tantas vezes antes da hora que eu tornei real aquilo que no início não era. Então, esse é um processo que ele começa a se autoalimentar. E é por isso que a gente tem essa ideia de que o pensamento influencia as nossas emoções e comportamentos, e o modo como a gente age, ele vai afetar profundamente o nosso padrão de pensamento, porque ele reforça com que tudo isso aconteça. Não sei como que isso tá para vocês, para quem está ouvindo, não sei se o pessoal está com o microfone aberto, mas está fazendo sentido para vocês? O que vocês estão entendendo? Para eu também ter um apoio de vocês para me explicar melhor. Você sabe se o pessoal está com o microfone liberado? Pessoal, tá, é só liberar o microfone ou apertar espaço para falar. E uma pergunta que eu tenho, porque a maior parte do pessoal já fez algum curso, alguma coisa, tá? A frustração se torna maior de você ver uma pessoa que passa uma orientação, alguma estratégia, e que às vezes você vai aplicar e você não vê confirmar efetivamente aquilo lá. E aí a pessoa pode ficar, a frustração dela pensando assim, pô, como é que o cara faz dar certo? E eu faço e não dá certo. Se encaixaria nesse processo ou seria outra coisa que estaria influenciando? A gente pode entender dentro desse processo que isso interfere, porque a estratégia não é só a estratégia, é a entrada pela estratégia e o gerenciamento pela estratégia. Então, às vezes, a pessoa que ensinou, ela tem ali na avaliação cognitiva, então, no caso, os pensamentos e emoções dessa pessoa, enquanto está aplicando essa estratégia, são pensamentos mais confiantes, porque ela já está habituada, ela está treinada com isso.
Para a pessoa que acabou de aprender, ela ainda está insegura, porque ela não tem um histórico na memória dela de lembranças de que aquela técnica deu certo. A pessoa que ensinou, ela sabe. Ah, tipo, hoje eu errei, hoje eu fui loss, mas eu sei que a cada 10 vezes que eu uso, 7 vezes ela dá gain. Então a pessoa tem um histórico que não ativa uma emoção muito ansiosa nela, porque ela sabe que se ela errar agora, pela probabilidade, depois ela vai acertar. Agora, a pessoa que está usando pela primeira vez a estratégia, ela não tem um repertório na mente dela de experiências com aquela técnica para reafirmar, não, tudo bem se eu perder agora, porque a assertividade dela é em 70%. Então, talvez se eu for 10 vezes, eu posso errar 3 aqui, mas as outras 7 eu vou ganhar. Então, isso influencia sim, porque quando a técnica vem de fora, é algo novo para você. E tudo que é novo tende a gerar ansiedade e tensão. Eu acho que é nesse sentido a sua pergunta, né? Isso mesmo. E aqui, pessoal, reforçando isso, né, já tem esse trecho do Dalai Lama que disse o quê? Se pudermos reorientar nossos pensamentos e emoções e reorganizar nosso comportamento, então poderemos não só aprender a lidar com o sofrimento mais facilmente, mas, sobretudo, evitar com que muito dele surja. O que a gente está querendo dizer aqui? Que essa estrutura que eu falei para vocês aqui no slide anterior, esse modelo cognitivo, esse esquema cognitivo de que há uma situação, nessa situação eu tenho pensamentos que geram emoções e que geram comportamentos. Se eu tiver consciência desse esquema cognitivo na minha cabeça, eu, além de poder reestruturar ele, além de eu poder organizar essas informações que estão ali, além de eu poder regular melhor e sofrer menos com ele, eu também vou evitar com que isso se repita. Eu posso me programar melhor, me planejar melhor para evitar que isso aconteça. Então, do mesmo jeito, lá no operacional, é como se você tendo o seu diário do trader, você sabendo que o que estava fazendo você levar stop era o stop curto, que a sua operação estava certa, mas era o stop curto, então, identificando o que é, isso permite com que você faça o ajuste necessário. E a mesma coisa no nosso funcionamento psicológico. Para você mudar alguma coisa, você precisa saber o que é preciso mudar. E a informação, a resposta para isso, né, a informação que você vai ter, que você precisa mudar, está dentro desse modelo cognitivo. Então, aqui a gente vai trazer alguns exemplos para talvez isso ficar um pouquinho mais visível. É aquele mesmo modelo cognitivo que a gente montou aqui. Então, eu tenho uma situação, um evento, eu tenho pensamentos, emoções e comportamentos. Então, aqui tem um quadro que vai trazer ele mais próximo da realidade do trader. Então, dentro de uma situação, eu tenho ali, observando o gráfico com o mercado aberto. Se eu tenho um pensamento, será que vai continuar subindo? Esse pensamento vai estimular uma emoção de ansiedade e talvez um comportamento de não entrar na operação. Se eu tiver um pensamento, e se eu for estopado, seria horrível? Isso também geraria uma emoção de ansiedade e talvez a pessoa não entre na operação. Talvez eu poderia ter um pensamento, estou confuso, nunca vou entender esses gráficos. Isso geraria uma emoção de tristeza e faz eu sair do mercado. Talvez eu também poderia ter um pensamento do tipo, eu não sou capaz, não sou bom em nada. Isso também te faria triste e faz você sair do mercado. Talvez eu podia ter um pensamento do tipo, esse mercado filho da mãe não vai me ferrar dessa vez, vou te dar o troco, dessa vez você não me ganha. E ativar uma emoção de raiva ia fazer com que eu entrasse na hora errada, ou usasse a estratégia errada, e ia acabar tendo um loss. Então, eu vou arrancar dinheiro do mercado a todo custo hoje. Então, eu ia sentir raiva, e eu também ia cometer um erro operacional ali no meu comportamento. Ou também poderia ter um pensamento do tipo, bom, eu estudei a estratégia, sei o que estou fazendo, vou aguardar a oportunidade de aplicar isso. E faria ter uma emoção neutra, e provavelmente meu comportamento seria aguardar a oportunidade de aplicar a técnica. O que eu estou querendo dizer aqui? A situação sempre foi a mesma. Em todas essas estruturas aqui, cada linha dessa é como se fosse daquele modelinho anterior, a situação sempre foi a mesma. Mas a partir do momento que eu mudo meu pensamento sobre o mercado, as consequências ali, a emoção que é ativada e, consequentemente, o meu comportamento, eles também mudam. E por que eu trago essa estrutura aqui para ajudar vocês e eu trago alguns modelos? Porque isso daqui é individual de cada um. É aquela questão que eu falei da técnica. Não vai, para todo mundo da sala vai ser o pensamento, será que está subindo e fica ansioso? Não. Algumas pessoas, elas vão ter pensamento do tipo, eu não sou capaz, eu não sou bom em nada, vão se sentir tristes. Outras pessoas vão
está com raiva do mercado. Esse mercado não vai me ferrar dessa vez, ele vai querer agredir o mercado. Então, isso é muito individual. E para você ajustar a sua parte psicológica dentro do seu operacional, você vai precisar conseguir identificar qual que é a estrutura que ocorre dentro da sua cabeça, qual que é o esquema cognitivo que tem dentro da sua cabeça quando você está no mercado. Então, isso aqui você vai fazer depois. Do mesmo jeito que você preenche o diário lá no trader, você pode preencher essa estrutura, situação, pensamento, emoção e comportamento. Entender qual que era a situação que estava ocorrendo, qual o pensamento que eu tive, o que que eu senti em mim e o que que eu fiz. Porque quando você consegue ter consciência do seu esquema, você já andou metade do caminho para conseguir fazer um ajuste nele. Agora, se você não conhece o seu esquema cognitivo, você vai ter dificuldades. Por quê? Porque você vai ficar sentindo raiva e você não sabe o que está acontecendo dentro da sua cabeça, então você não vai saber onde fazer o ajuste. É como se você dentro do mercado estivesse só comprando e vendendo aleatoriamente sem nenhuma estratégia. Você não tem uma base, você não sabe o que está por trás daquilo, e isso te deixa mais frustrado. Porque se você entra numa estratégia e você toma loss, mas você sabe, não, as médias estavam a meu favor, o volume estava a meu favor, estava tudo a meu favor, mas, infelizmente, eu levei loss. Então, isso não vai te gerar tanto desconforto, porque você sabe que foi aquele percentual dentro da possibilidade da estratégia. Então, depende muito do pensamento que você vai ter, consequentemente, a emoção que vai ser ativada e o comportamento que você vai ter. Então, isso é uma estrutura. Quando você consegue ter consciência dessa estrutura dentro da sua mente, você consegue identificar aonde que está falhando. E muitas vezes você vai perceber que vai ser no seu pensamento. Você vai perceber que você está tendo pensamentos que estão ativando muito as suas emoções e, consequentemente, você acaba tendo um comportamento que é desfavorável à estratégia. Então, você, durante o gerenciamento da operação, você acaba alterando o modelo base da estratégia. E aqui tem alguns exemplos de quais são os principais pensamentos e emoções que o trader acaba vivenciando. Então, um exemplo, o medo. Então, o trader que ele sente muito medo, muita ansiedade, normalmente o que ele pensa? Ele começa a ter pensamento do tipo, será que eu entro? Será que eu saio antes? E se o mercado reverter? E se eu tiver entrado errado? Ele está vindo contra mim, certeza que errei. Então, ele começa a ter muitos pensamentos de preocupação. O trader que ele tem uma emoção mais irritada, mais raiva, normalmente os pensamentos que ele vai ter, o mercado está contra mim, ele sempre desce quando eu compro, ou sempre sobe quando eu vendo, ou a técnica do fulano não funciona, eu não deveria ter entrado hoje, bolsa de valores é pirâmide, é golpe. Então, esses são os pensamentos que costumam passar na cabeça. Só que não necessariamente vai ser o que está aqui. Isso é um processo também individual e a pessoa vai ter que identificar qual é o pensamento que está passando na cabeça dela. Alguns traders vão ter uma emoção, um humor mais triste, mais deprimido. Então, provavelmente, os pensamentos dela são mais próximos de nunca vou conseguir ser um trader, isso não é para mim, sou um fracassado, tenho que desistir, nunca serei igual aos outros. E, às vezes, também, o trader vai vivenciar a emoção de alegria, de euforia. Então, o que vai ser? Pensamentos, pegou meu alvo, estou aprendendo, estou melhorando, agora entendi, estou me saindo muito bem. Então, dependendo do pensamento que ele tem, consequentemente, é ativado uma emoção. E depois, se a gente se aprofunda dentro do funcionamento psicológico, a gente pode perceber que não necessariamente o pensamento tem que vir primeiro. Às vezes, questões individuais podem trazer primeiro uma emoção e depois o pensamento. Ou os dois, talvez até de maneira simultânea. Então, o que eu preciso entender aqui, e aqui isso vai fazer sentido para vocês compreenderem por que muitas vezes você vai bem no simulador e você perde na conta real. A gente tem que lembrar que a nossa mente ela tem esse esquema cognitivo que é formulado por 4 coisas. Uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento. Por que eu tenho que entender isso? Porque como estratégia de segurança e preservação à vida, esses esquemas eles são executados automaticamente, de modo que você não precisa estar consciente disso, como se fosse um reflexo. Então, o que vai acontecer? Às vezes você está lá com a operação aberta, você está gerenciando ela, só que o fato de o preço ter descido um pouco contra a sua operação, isso vai começar a ativar uma ansiedade, uma intensidade, uma tensão tão forte dentro de você que as suas emoções podem ativar esses esquemas
de segurança, que é o quê? Ela vai forçar você a ter um comportamento que talvez você não queria ter, que vai ser encerrar a operação, ou talvez outro comportamento, ou talvez mexer no stop, enfim, né, outros comportamentos que alterem a estratégia principal. Então, muitas vezes você só vai se dar conta depois, ou talvez você nem percebe, né, que você vai ter esse funcionamento automático. Mas ele é um mecanismo de segurança. Então, se ele é um mecanismo de segurança, toda vez que ele identificar uma ameaça, ele vai ativar esse sistema de segurança. Então, é como se, imagine que vocês estivessem atravessando a rua e vocês escutam o barulho de um carro vindo em alta velocidade. Você não vai pensar, será que está muito rápido? Será que eu vou sobreviver se ele me atropelar? E se eu andar um pouquinho mais rápido? E se eu voltar? Não dá tempo de você pensar isso. Então, teoricamente, se você fosse pensar tudo isso, você seria atropelado. Então, as suas emoções, elas geram um esquema de segurança que vai fazer você sair correndo dali. E você só vai perceber depois que você já estiver do outro lado da rua, com toda aquela taquicardia, seu coração batendo acelerado, sua respiração acelerada, então você vai ter uma descarga de adrenalina. Tudo aquilo é descarregado em você porque foi ativado um esquema de segurança que identificou um risco à vida e quis tirar de você dali a todo custo. Esse mesmo sistema ele é ativado dentro do mercado financeiro. Por mais que não tenha nenhum carro vindo te atropelar, não tenha um risco à vida direto, perder dinheiro é entendido como uma ameaça. Então ele vai ativar mecanismo de segurança. Toda vez que ele identificar o risco, o esquema de segurança vem. E o que é o objetivo do esquema de segurança? É a fuga. Ele quer tirar você dali a todo custo. E como que ele tira você daqui? Encerrando a operação. Então é por isso que acontece esse funcionamento de situação, pensamento, emoção e comportamento. Ah, mas por que isso acontece diferente no simulador e na conta real? Aqui, eu volto com aquele quadrinho que eu mostrei antes, para vocês entenderem. Aqui eu dividi em duas situações. Ainda a gente está trabalhando com a ideia de situação, pensamento, emoção e comportamento, só que em um, a situação é na conta real, no outro, a situação é no simulador. Quais são os pensamentos que eu tenho quando eu estou na conta real? Será que vai continuar subindo? Eu não sou capaz, não sou bom em nada. Ah, esse mercado, filho da mãe, não vai me ferrar, vou dar o troco. Então, você começa a ter várias emoções ali ativadas, ansiedade, tristeza, raiva, que vão ativar um esquema de segurança que vai querer tirar você dali. Então, ou você não entra na operação, ou você sai do mercado ou entra na hora errada, estratégia errada. Agora, quando você está no simulador, o que acontece? O seu pensamento não é o mesmo no simulador. Então, o esquema que é ativado é diferente. Se você está no simulador, a sua mente, em vez dela pensar, será que vai continuar subindo? O seu pensamento é, acho que ele vai subir. Mas se não subir, está tudo bem. Por quê? Porque o seu dinheiro está preservado. Outro pensamento. Enquanto lá na conta real você pensaria, não sou bom, não sou capaz, você teria um pensamento, não sou bom nisso, mas tudo bem, vou tentar. Então você continua com uma emoção neutra ou leve terceira. Ou talvez, em vez de ter o pensamento, esse mercado, filho da mãe, não vai me enterrar dessa vez. Seu pensamento poderia ser, realmente o mercado é difícil, mas vou continuar tentando. Por quê? Porque quando você está no simulador, o seu dinheiro não está em risco. Então não há ameaça. Se não há ameaça, a sua mente ela não vai começar a ativar mecanismos de segurança para te proteger. Por que ela vai te proteger se você está seguro? As emoções elas servem de preservação à vida. Então ela não vai ser ativada, ela vai ser ativada em uma intensidade muito leve. Justamente porque, para ela ser ativada, para o mecanismo de proteção ser ativado, você precisa estar exposto a um risco. E quando você está no simulador, você tem consciência de que o risco não existe. Então, é por esse motivo que a resposta emocional é diferente quando você está dentro do mercado real e dentro do simulador. E é por isso que se fala muito, no simulador o teu ganho não é válido, né? O simulador é só para testar ou para treinar estratégia. O simulador ele não vai te treinar para o mercado real de fato, porque você precisa treinar os seus pensamentos adequados. Não que o simulador seja ruim, ele é bom para você treinar as estratégias, mas você tem que estar ciente que essa parte emocional não vai estar em jogo nessa parte. E ela também é importante para você conseguir ter um bom resultado. Como que ficou para vocês essa parte? Fez sentido? Não fez sentido? Não acho que seja assim, acho que seja assim, agora entendi. Como que está para vocês essa parte agora da comparação do mercado real e o mercado simulador? Mauro, é bem por aí mesmo.
Faz todo sentido, realmente. A gente acaba se auto-sabotando, né, em algumas situações de dia a dia. Criando pensamento, seja como você está emocionalmente, né, não se preparando. E isso tem reflexo, obviamente, no desempenho aí das operações. É bem por aí mesmo, como você disse. E aqui, para a pessoa conseguir entender o que está acontecendo é, quando ela percebe que o que está fazendo ela perder dinheiro não é a falha na estratégia, porque às vezes, de fato, às vezes a pessoa vai ter o pensamento, eu não sou bom em operar. Talvez ela está no início, talvez realmente, de fato, aquele pensamento faça sentido, porque ela ainda não aprendeu as estratégias. Mas às vezes ela já estudou, ela já está naquele nível de que ela já engoliu 10 livros de estratégias diferentes. Então, ela já está até com muita informação além do que ela precisa. E daí ela ainda está com o pensamento, eu não sou capaz, eu não sou bom em nada. Então, com o tempo e fazendo essas avaliações, você vai conseguir entender se de fato o que está sabotando você faz sentido ou não. E depois, lá no final, em reestruturação cognitiva, vocês vão entender um pouquinho melhor disso. Aqui, o que então é o principal que a gente tem que entender dessa comparação de mercado real e mercado simulador? E no simulador, o esquema cognitivo não se sente ameaçado porque seu dinheiro não está em risco. Então, os seus esquemas de proteção não são ativados. Se eles não são ativados, você vai manter aquilo que você achou que deveria fazer lá no início, lá no seu planejamento. Não há uma alteração na metade do caminho. E na conta real, seu dinheiro está em risco. Então, ele leva você a disparar esquemas de controle que envolvem comportamentos de fuga, que vai se revelar no sentido de posicionar o stop errado, iniciar a operação antes da hora, ou até mesmo não entrar na operação de acordo com o modelo cognitivo de cada um. E por isso que é importante a pessoa montar um modelo cognitivo dela, para ela entender qual é o comportamento dela que está sabotando ela. É não entrar na operação? É encerrar a operação antes da hora? É posicionar o stop no lugar errado? Ou não? Fiz a estratégia certa, só entrei no lugar errado. Então aqui a gente vai ter que, quando você identifica qual foi esse comportamento, facilita você encontrar o restante desse sistema, como que esse sistema está se alimentando. E aqui a gente vai começar agora o exercício, que é o quê? É como identificar esse esquema cognitivo dentro de mim, entender o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Então, se o nosso objetivo é identificar o nosso modelo cognitivo nas situações típicas do mercado, então a gente vai relembrar experiências do mercado e preencher o nosso registro, igual tinha na atividade anterior. Então, e aqui tem um momento que vocês podem usar como o mesmo horário que vocês preenchem o diário. Então, vocês estão preenchendo o diário antes da operação lá no planejamento e depois tem a parte pós-operação que você vai preencher também. Quando você termina essa parte pós-preencher o resultado da operação, você pode aproveitar, porque toda essa informação ainda está quente na sua cabeça, e preencher o seu modelo cognitivo. Então, situação, o que aconteceu? Estava com o mercado aberto e vi uma oportunidade de entrar na compra. Pensamentos. Vou entrar, exemplo. Depois que a operação já estava iniciada, você já tinha entrado. O que aconteceu? Outra situação, eu posso ir replicando esse modelo. Situação. O mercado começou a ir contra a minha operação. Estava menos 3 pontos, por exemplo. Pensamento. Fiz alguma coisa errada? Será que vou levar estoque? E daí começa, ou talvez a pessoa tenha um humor mais irritado, então, esse desgraçado está indo contra mim de novo. E aí vai, né? A gente vai começar a ter um monte de pensamento individual de cada pessoa. E daí eu começo a colocar o que eu pensei, o que eu senti e o que eu fiz. Então, essa estrutura aqui, imagine como se isso aqui fosse, do mesmo jeito que tem o diário do trade, esse aqui seria o seu diário emocional. Então, você vai colocar o que aconteceu, qual pensamento estava na sua cabeça, o que você sentiu e qual comportamento. Então, aqui eu deixei nos slides, e depois a gente vai mandar isso no grupo para vocês, uma parte mais descritiva para vocês entenderem como montar isso. Então, o que eu vou estar fazendo? A primeira pergunta que eu vou fazer: o que passou por minha cabeça quando e a situação que ocorreu?
Então, quando o mercado andou em direção ao meu stop, o que eu pensei? Entende? Então, o primeiro passo é identificar qual o pensamento que ocorreu naquela situação. Eu já montei a situação, coloquei meu pensamento. Agora, o que eu vou me perguntar? Qual foi o sentimento que eu tive quando aconteceu aquela situação e eu pensei aquilo? Então, quando o mercado estava indo contra a minha operação e eu pensei que tinha posicionado, que eu tinha entrado no lugar errado, eu me senti muito ansioso, com medo, tenso, e aqui você começa a colocar o que você sentiu. E no final você vai colocar quando me senti, e daí aquilo que você sentiu, eu e o que você fez. Finalizei a operação, consegui segurar, nem sempre a pessoa vai ter um comportamento desadaptativo, às vezes ela sentiu tudo aquilo, mas ela segurou, não. Me mantive firme na estratégia. Então, aqui você vai colocar como eu me senti e o que eu fiz. Então, um exemplo aqui, né? Quando entrei na operação, pensando que eu tenho que preencher aquela estrutura ali em cima, quando entrei na operação, entrar na operação é a situação, percebi que o pêndulo começou a voltar e parecia que eu ia levar stop. Então, meu pensamento, vou levar stop. Então, me senti ansioso, com medo, é a emoção. E comecei a procurar indicadores, seria meu comportamento, procurar indicadores para confirmar que analisei errado. Então, percebi uma média na região que entrei e cancelei a operação. Então, busquei comportamento, buscar uma confirmação do erro e cancelar a operação. Então, é nesse sentido que a gente vai construir o nosso modelo. Então, ficaria daquele jeito ali embaixo. Peguei o meu primeiro trade do dia. Qual era a situação? Entrar no mercado e ver a oscilação normal. E entrar na operação. Meu pensamento, vou ser estopado, fiz algo de errado. Emoção, ansiedade, medo. E comportamento, buscar confirmação do erro e cancelar a operação. Por que é muito importante eu entender o meu comportamento aqui? Porque muitas vezes é no meu comportamento que eu vou perceber a minha principal falha. Às vezes eu vou perceber que o meu erro é sempre, depois que entrar, eu buscar confirmações de que eu errei. E aqui, o pessoal vai concordar comigo que dificilmente você vai conseguir ver o mercado totalmente a seu favor. Às vezes você tem 15 indicadores lá, você tem a média de 9, de 20, de 50, de 200, VWAP, bandas, tem um monte de indicador. É quase impossível você dizer que todos eles vão estar a seu favor. Alguma coisa vai estar contra. E se a pessoa tem um pensamento muito ansioso e começa a buscar por confirmações de que ela errou, ela vai encontrar essa confirmação. Porque dificilmente tudo vai estar a favor. Então, às vezes, ela vai se apegar naquilo, vai ter uma visão afunilada, né? Ela vai direcionar o foco dela só naquela confirmação de que ela pode ter entrado errado e vai encerrar a operação, e daí o mercado vai a favor dela. Então, por isso que é importante eu começar a construir esse meu diário do meu esquema cognitivo. Entender o que eu penso em determinada situação, o que eu sinto e o que eu faço. Essa daqui vai ser como se fosse a chave para vocês conseguirem mudar. Fez sentido para vocês essa parte aqui, pessoal? Como que essa parte aqui é fundamental que vocês entendam como fazer, porque aqui é onde você vai estar mapeando o seu erro. Então, é onde você vai estar identificando o que está acontecendo com você. Se vocês não conseguirem identificar essa parte, as atividades na sequência elas vão ficar bem mais difíceis. Então é muito importante que vocês entendam esse trecho aqui que a gente está discutindo agora. Por enquanto, tem alguém de vocês que ficou com alguma dúvida, alguma coisa que ficou estranha, confusa, que não entendeu? Como que ficou essa parte para vocês? Porque essa parte é muito importante que vocês entendam. Eu entendi bem. Até vou contar um negócio que é bem engraçado. Quando eu fiz a minha planilha do Diário do Trader era bem simples no começo, eu queria botar ela tudo na minha tela. E com o passar do tempo, eu fui simplesmente colocando cada vez mais e mais coluna do lado dela. O porquê que eu comecei a colocar mais e mais coluna do lado dela? Justamente porque, fora a parte técnica que eu estava fazendo, eu comecei a botar justamente as emoções que o Mauro está falando. Eu comecei literalmente, eu botava tudo que eu estava sentindo na hora, sabe? Eu botava entrada, daí quando eu saía cedo, eu botava por que eu saí mais cedo, o que eu fiz, qual foi o meu pensamento. Ou quando, por exemplo, eu entrei atrasado, por que eu entrei atrasado,
sabe? Foi por ansiedade ou porque eu queria muito entrar num trade, preciso fazer um trade tipo isso. E isso que foi visualizando e fazendo eu mudar o meu comportamento. Então, eu tinha uma planilha, uma das minhas primeiras planilhas, parecia uma tripa assim de comprida de tanta coisa que tinha. Mas foi uma das coisas que mais me ajudou foi quando eu comecei a botar essa parte mais do que eu estava sentindo. Então, depois, naquele campo de observação, o que eu podia melhorar, eu já botava junto a minha emoção, o que eu estava passando e sentindo. E é bem isso mesmo. Ó. O fato de você identificar o que é emoção, o que está acontecendo com você, vai ajudar muito para você conseguir fazer depois um gerenciamento do erro, né? E também um gerenciamento do acerto. Que é como que você vai potencializar ele ou replicar ele em outras situações. É bem isso mesmo, né? É muito importante que essas informações elas façam parte do diário de vocês. E aqui, Hoje pessoal, eu tendo, pode opa, falar. mano, hoje eu tendo pouca experiência em relação à emoção, essas coisas, o que eu faço? Eu defino bastante uma entrada, eu coloco meu alvo e meu stop, né? E faço de tudo para sair da frente do computador. Eu não tenho um psicológico preparado para isso, para aguentar ver o trade desenrolar, né? Uhum. E assim, não, aqui não, quando a gente pensa nessa estratégia, né, que pode ser utilizada, não é um caso de a gente falar a estratégia é boa, é ruim. Depende. Para algumas pessoas, talvez isso pode funcionar muito bem. É claro que tem da, a condução do trade, né? Às vezes tem uma pessoa que vai falar, não, eu, eu sou igual Marcelão. Ou eu pego o meu alvo ou eu levo stop, eu não vou mexer. Outras pessoas vão dizer, não, no índice, se subir 100 pontos, eu já subo o meu stop, no dólar, 5 pontos, stop 0 a 0. Então, depende muito de uma questão individual, de como a pessoa está no trade, né? E também envolve uma questão de, às vezes, você analisar, não, nesse momento meu psicológico não está pronto, se eu ficar aqui olhando para ele, eu vou acabar tendo um comportamento disfuncional. Então, até eu aprender a regular essa emoção, eu prefiro que eu não fique olhando o mercado. Até porque, boa parte das vezes, a, o feedback das pessoas, né, quando ela olha o diário dela, é de que ela analisou certo, mas ela gerenciou errado. Então, é mais comum você ver erro no gerenciamento do que erro na entrada. Então, faz bastante sentido isso que você trouxe, né? É um comportamento que você encontrou para conseguir lidar com a demanda que você tem agora, até que você consiga aprender a regulação da sua emoção. E aqui, nos próximos passos, eu vou estar trazendo para vocês algumas ideias de como fazer essa regulação emocional. Sim. Então, quando a gente fala de regulação das emoções, o que a gente está falando? A gente tem que lembrar, aquela questão que eu falei um pouquinho no início, não existe emoção errada e emoção certa, não existe emoção boa e emoção ruim. Existem emoções confortáveis e emoções que são desconfortáveis. Então, alegria tende a ser confortável. Medo, raiva, tristeza tende a ser desconfortável, mas isso não torna uma ou outra boa ou ruim. Todas elas são importantes, são necessárias para o nosso funcionamento regular. Então, esse é um princípio que a gente tem que sempre entender, porque senão a gente começa a fazer o processo de invalidação emocional. Então, a gente começa a dizer para nós mesmos que aquilo que eu estou sentindo não tem valor, não tem sentido. E se está ali, tem um sentido para você. Então, a primeira estratégia que a gente fala para regular as emoções, ela vem da validação emocional. O que a gente está falando de validação emocional? Só para vocês entenderem o potencial disso, a ausência de validação emocional nas relações interpessoais tem grande probabilidade de causar um sofrimento. E principalmente se isso acontece lá na infância, tem uma grande chance de estar surgindo algum transtorno psiquiátrico depois. A criança que tem as suas emoções invalidadas, ela tem grande chance de ter dificuldades emocionais depois, seja na adolescência ou na vida adulta. Por quê? Porque quando a gente fala de validação emocional, a gente está falando de tornar válido aquilo que o outro sente. Então, é como, imaginem que vocês chegaram
para um colega de vocês e falar: poxa vida, cara, tô muito triste hoje, levei um loss, perdi R$ 150. Daí o seu colega fala: ah, Guri, isso daí não é nada, eu perdi 500. O que que ele fez? Ele invalidou aquilo que você sentiu. Como que você se sente quando ele invalida você? Quando você trouxe o sofrimento, você esperava um acolhimento dele. Pô, cara, eu imagino como seja isso. Eu tomei alguns loss já aí na vida e eu lembro que foi bem difícil para mim. Então você queria que ele entendesse você. E o que que ele fez? Ele invalidou tudo que você falou e colocou que o seu sofrimento não é nada, porque o sofrimento dele é muito maior. Então, isso que é a invalidação emocional. Então, como que a gente consegue regular as nossas emoções? A gente busca uma validação emocional. Só que aqui tem um detalhe. No mercado financeiro, a relação é individual. É apenas o trader no mercado. E o mercado não vai ter empatia para validar suas emoções. O mercado não tem emoções. Então, ele não vai entender as suas. E isso vai potencializar o seu sofrimento. Então, é muito importante a gente pensar em uma autovalidação emocional, porque a gente muitas vezes não valida a nossa própria emoção. A gente acaba se invalidando. Daí o mercado já não vai validar a gente, porque ele é uma máquina, ele é o resultado do comportamento de várias pessoas, mas ele não vai ter empatia por você e falar: ah, vamos perdoar ele porque ele se posicionou o stop errado hoje porque ele está triste. Não existe isso no mercado. Então, o mercado não vai validar suas emoções. E é importante que você não faça a mesma coisa de invalidar. É importante que você valide essas emoções. Quando a gente pensa em grupo, isso ajuda bastante nessa parte de validação emocional. Então, às vezes, você está lá com as suas emoções intensas ativadas, porque a operação não seguiu do jeito que você gostaria, e a gente tem um grupo ali onde você compartilha. Ah, gente, eu vou sair mais cedo do mercado hoje, já chegou no meu gerenciamento, não estou bem e tal. E às vezes o pessoal: ah, tudo bem, é normal, acontece. Então, o pessoal vai acolher a sua demanda, ele vai validar aquilo, isso faz você sentir melhor. Mas às vezes você não vai ter o pessoal do grupo também, ou você não vai se sentir confortável em falar no grupo, e você tomou um loss e que aquilo está te deixando mal. Então, aqui vai esse processo interno seu, e é por isso que a gente fala nessa autovalidação, que está relacionado em você tornar válido aquilo que você está sentindo. Em vez de você ficar tentando negar aquilo que você está sentindo, então você está com raiva, você está triste, você está ansioso. Então, você está muito ansioso. Então, você vai olhar para dentro de você e dizer: não, isso que eu estou sentindo é medo. Isso está tudo bem, é normal ter medo. Faz sentido eu ter medo, não quero perder meu dinheiro e ele está em risco. Então, faz todo sentido eu me sentir assim. Eu tomei um loss, faz sentido eu estar triste, é normal eu estar triste. Eu estou com raiva, tudo bem, é normal eu estar com raiva. Porque eu queria tirar dinheiro do mercado e ele tirou o meu, eu me senti violado. Então, a emoção de raiva faz todo sentido ela estar ali. É para isso que ela serve. Então, se você está sentindo uma emoção, tornar válida ela. Então, não ficar tentando negar essa emoção, dizendo: ah, que raiva, não sei o quê. Ah, mas eu não deveria me sentir assim. Olha o tipo que eu sou. É culpa das minhas emoções. Minhas emoções, elas são bagunçadas, alteradas. Isso não é justo. Elas não deveriam ser desse jeito. Então, você acaba invalidando tudo isso que você está sentindo. A ideia é você tornar válido. Olha para aquilo que você está sentindo e você vai acolher aquilo que você está sentindo. Você vai tornar válido aquilo que está sentindo. Você mesmo vai dizer que é importante aquilo que você está sentindo. Até porque quanto mais você rejeita a sua emoção, quanto mais você briga com ela, mais vai ser o sofrimento, maior vai ser o sofrimento que você vai estar sentindo, mais difícil vai ser para você regular ele. É como se fosse, se a gente for pegar o exemplo, então, às vezes você está tentando brigar com a raiva que você tem, né? Você quer que ela vá embora e você vai querer brigar com a raiva que você tem. Só que quanto mais você esforça para conseguir controlar ela, mais você mexe naquele conteúdo que está trazendo a raiva para você, mais você rejeita ele. E quanto mais você rejeita, mais presente ele fica. Então, uma das estratégias para você regular aquilo que você está sentindo é tornar aquilo válido. E pensando que o mercado financeiro ele é muito individual, então você se ajudar tornando válido aquilo que você está sentindo. Não sei se isso parece um pouco confuso, vocês podem ir falando caso não tiver entendido direito. Uma segunda parte, que também é muito importante, é muito falada, de modo geral, não só no mercado financeiro, mas da vida de todas as pessoas, é o que a gente chama de atenção plena, que é o mindfulness.
O que é esse mindfulness? Ele é uma técnica de meditação, tá? E ela está relacionada a gente manter essa orientação adaptativa e flexível em relação à experiência emocional. O que isso aqui quer dizer? Ela quer dizer que você vai aceitar sentir aquela emoção. Aqui você não vai estar questionando, você não vai estar dizendo se essa emoção é certa, se essa emoção é errada, se ela deveria estar ali, se ela não deveria. Você não vai estar buscando outras coisas. Imaginem vocês segurando uma pedra de gelo na mão e vocês começarem a tentar prestar atenção em qual é a sensação que vocês estão sentindo daquela pedra de gelo na sua mão. Então é como se vocês fossem tentar focar naquele sentimento. E é isso que vocês vão fazer com essa emoção que vocês estão sentindo. E esse exercício, ele aumenta a aceitação. Porque você vai ter uma noção de não julgamento. Você não vai ter culpa. Não vai pensar se aquilo é certo ou errado. Você não vai tentar controlar. Não vai dizer, eu vou segurar isso que eu estou sentindo. Não, eu vou esconder, eu não vou esconder, vou mostrar, não vou mostrar. O que você vai fazer é simplesmente prestar atenção naquele sentimento. Então você vai entrar, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou com raiva. O que você vai fazer é tentar parar em uma posição que seja confortável para você, vai se desligar do que está ao seu redor e você vai só apenas isso, tentar prestar atenção naquele sentimento. Tá? É mais ou menos isso mesmo. Ó. Prestar atenção em mais nada. E aqui é importante destacar, dependendo do horário que vocês vão fazer essa técnica, dependendo de como que é o pico da rotina de vocês diária, é interessante que você não faça isso na postura deitada, porque essa técnica ela leva a um profundo relaxamento e a pessoa pode adormecer. Então ela vai estar tentando fazer, ela vai entrar em mindfulness, mas ela vai acabar dormindo. Tá? Então, dependendo do horário que vocês estão fazendo, talvez não seja interessante fazer ela deitada. Mas tem que ser uma postura confortável. Porque para você conseguir ter essa atenção plena, se houver distrações, fica um pouco mais difícil. Você tem uma postura que não é confortável, se tiver, às vezes, as crianças fazendo barulho, música alta, se você tiver, eu coloquei um bolo no forno e eu tenho que cuidar lá o horário para não queimar. Então, a sua atenção vai estar direcionada em outro lugar. Aqui, a sua atenção ela tem que ser plena nesse sentimento. Simplesmente prestar atenção naquilo que você está sentindo. Outra parte que é importante a gente falar é sobre a aceitação. Volta um pouco daquilo que a gente falou antes. Quanto mais você rejeita ou evita uma certa emoção, mais forte ela acaba ficando dentro de você. Então, um exemplo aqui. Se eu vejo um ônibus vindo em minha direção, eu saio logo da frente. Se eu percebo que a comida que eu vou comer cheira mal, eu opto por jogar ela fora, em vez de me envenenar. Então, a seleção natural fez com que a gente tendesse a evitar coisas nocivas. É automático. A gente sempre vai tentar evitar aquilo que traz desconforto. Então, essa tendência a evitar coisas desagradáveis pode tornar generalizada. Como assim? Eu não quero mais me frustrar. Eu vejo a frustração como algo sempre ruim. Eu não aceito me frustrar. Então, quando eu não aceito me frustrar, fica muito mais difícil lidar com a frustração. E como assim? Eu estou no ponto de ônibus e eu perdi o meu ônibus. Isso vai me gerar estresse? Vai me deixar ansioso, irritado ou triste? Vai. Mas muitas vezes, eu permanecer negando essa emoção não vai fazer o motorista voltar e me buscar. Eu vou continuar sentindo intensamente aquela emoção. E às vezes o fato de eu rejeitar ela vai fazer com que ela permaneça por mais tempo e em uma maior intensidade. Então aqui a gente está falando de uma aceitação dessa situação que aconteceu. E é importante a gente entender e tentar treinar essa aceitação, porque tem dias que o mercado não vai estar favorável. Tem dias que as estratégias não vão funcionar. E você precisa conseguir aceitar que naquele dia o mercado não está para operar. Porque se você fica lutando contra as suas emoções, então você está com raiva e ela vai te estimular a querer punir o mercado. O que vai acontecer? Enquanto você não aceita, ele continua tirando seu dinheiro. Então aqui a aceitação é muito importante para conseguir regular aquela emoção que vai estimular você a ter um comportamento de segurança. A raiva, ela é uma emoção que surge quando você se sente violado.
Quando o mercado tira seu dinheiro, o que acontece? Você se sente violado. Então, você vai sentir vontade de ter um comportamento contra isso. Se ele violou você, você vai querer fazer o contrário. Então, você vai querer agredir ele tirando o dinheiro dele. Ele vai continuar tirando mais dinheiro seu. Porque você não aceitou viver aquela emoção. Você não aceitou aquele acontecimento. Então, aqui é importante que a gente entenda que a aceitação não está relacionada a se acomodar com o problema. Ele está relacionado a você aceitar a experiência daquele sentimento, por mais que seja negativo, né? Você vai aceitar e, por outro lado, você vai se comprometer a fazer alguma coisa diferente em relação a tudo que aconteceu. Não, eu vou aceitar que eu perdi hoje, mas vou me comprometer a, a estudar melhor a identificação de um mercado consolidado para não operar nesses dias, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma aceitação daquilo, mas não é uma aceitação do tipo, o mercado é injusto, ele não é para mim, é uma aceitação daquele sentimento. Você vai aceitar aquilo e se comprometer a fazer algo para evitar que aquilo aconteça de novo. E aqui, por último, uma técnica muito importante de regulação emocional é a reestruturação cognitiva. Então, o que é essa reestruturação cognitiva? Ela está relacionada a gente analisar os nossos esquemas, igual a gente citou lá nos exemplos anteriores, e identificar se as informações que constam nele são funcionais, são verdadeiras, ou se elas não podem estar desadaptativas. Então, é muito comum que a gente tenha pensamentos disfuncionais em relação a qualquer coisa que tenha acontecido. A gente, às vezes, acredita em tudo que a gente pensa, e esse é um erro grande. Nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. Então, para a gente conseguir separar o que é verdadeiro e o que não é dos nossos pensamentos, tem uma técnica muito boa, que é chamada de exame de evidências. Então, o que é o exame de evidências? Eu vou identificar quais as evidências que eu tenho que são favoráveis ou desfavoráveis, no caso que provam que é verdade ou que é mentira, aquele pensamento que eu tive. E se eu perceber que as evidências mostram que ele é verdadeiro, então eu vou pensar em uma solução de problemas porque aquele pensamento é verdadeiro. Ou se eu perceber que ele está distorcido, desadaptativo, eu vou pensar em algo para trocar esse pensamento por um que faça mais sentido. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Voltei para aquele meu modelo cognitivo. Eu tenho uma situação, entrar na operação e ver a oscilação ali do mercado, eu entrei, tive um pensamento, vou ser estopado, fiz algo de errado. Emoção, ansiedade, medo, comportamento. Buscar confirmações do erro e cancelar a operação. Qual que é a técnica aqui? O que eu faço? Eu faço uma pergunta sobre o meu pensamento. Quais as evidências eu tenho de que o pensamento, vou ser estopado, fiz algo de errado, são verdadeiras? E quais as evidências que eu tenho de que ele é falso? E aqui eu começo a analisar o meu pensamento. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer o exame de evidências. Quais as evidências que o pensamento vou ser estopado, fiz algo de errado, são verdadeiras e quais são falsas? Quando eu comecei a ver as evidências que dizem que ele é verdadeiro, o que eu percebi? As evidências que eu tinha era: o preço está indo contra mim, estou ansioso e tem uma média de 50 ali. Ok, não lembro mais nada que prova que é verdade que eu vou ser estopado, que eu fiz algo de errado. Agora eu vou para as evidências que ele é falso. O que me diz de que esse pensamento ele estava errado? Daí começa. É normal o preço oscilar para baixo da minha entrada, é apenas uma correção. Sentimentos não provam o funcionamento do mercado. Eu usei a estratégia correta e todas as médias estão a meu favor. A MM9 estão a meu favor. Volume está a meu favor. Estrutura está a meu favor. E daí agora, essas são as evidências que eu identifiquei que o meu pensamento era falso. Então eu vou olhar os prós e os contras. O que eu tenho que prova que esse pensamento era verdadeiro? 3 informações. E o que eu tenho que prova que era mentira, que ele estava errado? Eu tenho 6 informações. Então, o que faz mais sentido para mim? E daí eu vou para a minha conclusão. Eu tenho muito mais evidência de que esse pensamento está errado, portanto, ele não é funcional, ele não é adaptativo nessa situação. Eu poderia substituir ele por: existe a possibilidade de eu ser estopado, mas a tendência, né, a probabilidade é de que a análise vai buscar o meu alvo. Por quê? Porque eu tenho mais evidências que dizem que o meu pensamento está certo, que o meu pensamento está errado. O pensamento que ia me motivar a sair da operação, eu percebi que ele estava errado, então eu não devo acreditar nele. E aqui volta aquela questão. Não é porque eu pensei que é verdade. A nossa mente está soltando pensamentos a todo momento.
e eu tenho que avaliar eles para ver se eles são de fato verdadeiros ou não, porque muitas vezes eles não vão ser. É muito mais fácil a gente ter pensamentos negativos do que pensamentos positivos, porque ele quer preservar a sua segurança. Então, se ele quer preservar a sua segurança, ele vai se preocupar se o mercado está indo a seu favor? Não, não é uma ameaça o mercado a seu favor. Agora, ele vai se preocupar se o mercado está indo contra você, daí ele vai. Então, faz muito mais sentido que a gente tenha pensamentos de proteção do que pensamentos tranquilos, relacionados à alegria, à euforia, aos sentimentos que são mais agradáveis. Porque se ele serve para preservar a vida, se as emoções servem para preservar a vida, elas vão dar uma atenção muito maior naquilo que é desconfortável do que naquilo que é confortável. Então, é mais ou menos nesse sentido que você vai usar essa técnica. Você vai montar o seu modelo cognitivo e você vai ver as evidências de que é verdadeiro ou falso aquele pensamento. E toda vez que você identificar que esse pensamento estava errado, você vai dizer, então, portanto, qual o pensamento que faz mais sentido aqui? E daí você coloca no pensamento. Ou, se for o caso, não. Eu o contrário. Eu descobri que eu tenho muito mais evidência de que esse pensamento é verdadeiro do que falso. Então, eu vou para a resolução de problemas. Qual o problema que eu estou tendo aqui? O problema é que eu havia entendido errado as médias. Não, o problema é que eu estou tentando no lugar errado. Daí a gente vai resolver o problema específico. Mas primeiro, antes de saber, às vezes eu acho que eu tenho um problema para resolver, mas na verdade era meu pensamento que era desadaptativo, meu pensamento estava errado, meu pensamento era falso. Então, isso aqui ajuda muito a você conseguir direcionar qual a estratégia que você vai ter pensando na revisão do seu diário. Quando você vai rever os seus erros, isso aqui vai ajudar você a encontrar aonde que ele está. Então, é muito importante que vocês entendam e tragam isso para o hábito de vocês. E aqui eu trouxe algumas dicas de leitura, né, dos livros que, pensando na terapia cognitiva comportamental, que vão ajudar vocês a entenderem melhor como que é o funcionamento de vocês e a regular melhor as emoções, é o livro A Mente Vencendo o Humor e Terapia Cognitiva Comportamental para Leigos. Então, às vezes, vocês têm interesse em se aprofundar mais no assunto. Os dois livros, eles têm uma linguagem simples, né, que vai ser de fácil acesso para vocês. E eu vou estar ali no grupo junto com vocês, vou estar à disposição para tirar dúvidas, para exemplificar melhor algumas coisas que podem ter ficado estranhas, e também junto nesse trabalho com o Josué, a gente vai estar tentando produzir outros materiais, produzir outros momentos como esse, né, para a gente se reunir, conversar sobre quais são as dificuldades, pensando no nosso estado psicológico e emocional, que tem feito a gente ter prejuízo dentro do mercado financeiro e tentar trazer de alguma maneira estratégias para vocês alcançarem uma melhor. Então, agora a gente pode abrir para algumas perguntas que o pessoal foi passando para o Josué, né? Mauro, na primeira vez que eu escutei isso, eu achei até um absurdo. Mas como você é psicólogo, né? Você pode me responder isso. Existe algum tipo de hipnose que ajuda nos trades? O que acontece? A gente não pode entender aqui diretamente como uma coisa que funciona, ajuda ou não. Primeiro porque isso é uma questão muito individual de cada pessoa, né? A hipnose não necessariamente vai ser funcional a todos. E no momento eu vou desconhecer alguma estratégia dela que funciona dentro do mercado financeiro. Então eu sei que existem profissionais que trabalham com isso, que trabalham muito bem com a hipnose, para fazer algumas atividades específicas relacionadas principalmente à redução de ansiedade. Então, exemplo, uma pessoa que vai no dentista, e essa pessoa ela tem uma ansiedade muito elevada e a anestesia não está pegando. Então, um profissional faz um processo de hipnose para redução da ansiedade para que a medicação dessa pessoa funcione. Então, existem processos para regular as emoções por meio da hipnose. Mas essa seria uma especialização da qual eu não domino, não vou poder trazer exemplos ou confirmar ou não essa sua pergunta. Eu Mas vou, eu sei que eu vou pedir licença para o Mauro, então o pessoal vai rir da minha cara, né? Eu sou da área da saúde e eu sou fisioterapeuta. Eu sou hipnoterapeuta também. Eu fiz um curso de hipnose, tá? Então, por exemplo, dentro de técnica de hipnose para o mercado,
o que se tem? O negócio tem auto-hipnose. Eu trabalhei muito com auto-hipnose. E tem um negócio lá que é a ressignificação. Só que a ressignificação que eu, como hipnoterapeuta, for passar para qualquer pessoa para entrar no mercado, é o que o Mauro falou para vocês hoje, tá? É o fato de você ter a aceitação que você vai ver ali no Mindfulness. Então, por exemplo, esse processo de tu reconhecer e fazer e ressignificar é o que eu faria como trabalho de hipnose na pessoa, né? Então, por exemplo, se você seguir a risca o que o Mauro falou, vai funcionar. Porque às vezes quando tu vai trabalhar na hipnose, você faz, tu ressignifica, dá um outro significado para aquela ansiedade, ou para aquele medo, ou faz pontos de ancoragem que a gente chama para poder sair daquela zona ou modificar. Só que aquilo ali pode ser temporário, né? Então, o ideal é você justamente fazer o que o Mauro falou, sabe? Então, é o comportamento cognitivo que você vai ter que modificar. Ele tem uma base muito melhor do que a própria hipnose. Tá? Lógico que, por exemplo, o tanto que quando tu trabalha com hipnose, eu trabalhava muito com hipnose para tratamento de dor crônica, tá? Na área de fisioterapia. E tinha excelentes resultados. Mas, ao mesmo tempo, sabe quem que era o profissional de apoio que eu precisava ter para funcionar? O psicólogo. Ele era o principal ator para influenciar, inclusive, no meu tratamento de fisioterapia no meu paciente. Porque se o paciente tinha um processo de dor crônica, era o próprio cérebro dele, não tinha um agente lesivo, era o cérebro que produzia o padrão de dor, tá? E isso tem a ver com traumas, às vezes, emocionais, o significado que tem para a pessoa aquilo. E tu fazia o processo de hipnose e ele tinha que fazer acompanhamento psicólogo, porque era muito mais profundo do que você simplesmente ressignificar aquela, aquele trauma ou aquela vivência que a pessoa teve, que transformou um padrão de dor, às vezes, que é mínimo, num padrão de dor gigantesco. É a forma com que a pessoa interpreta o agente lesivo, que às vezes nem existe mais, o cérebro que interpreta, né? Por isso que o psicólogo é o carro-chefe do tratamento. Pois é, José, porque a primeira impressão é tipo, assusta. Pô, a pessoa vai ficar hipnotizada para operar. Não, não é questão disso, né? É se autocontrolar as suas emoções para certas, certas atitudes que o mercado vai tomar com ele, né? É que, por exemplo, todo mundo pensa, por causa do que é difundido da hipnose, é que a pessoa não vai lembrar, não vai fazer. Não. O agente hipnótico, quando você faz uma hipnose, a pessoa só vai tirar algumas travas que a pessoa tem. Então, por exemplo, tem aquela hipnose de show que é feito, que, por exemplo, o hipnoterapeuta lá, né, de show, faz você esquecer, digamos, o número 7. Aí bota a pessoa a contar os dedos. Aí a pessoa vai contar os dedos, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 dedos, ela entra num conflito, porque ela esqueceu o 7. Mas isso é um negócio simples. Se eu chego para uma pessoa e falo, por exemplo, tira a tua roupa, ela não vai tirar. Por quê? Desde que isso esteja no padrão comportamental dela, ela não vai aceitar, porque eu não consigo fazer isso, tá? Eu tiro as inibições, mas se tiver numa camada, como se diz, um pouco mais profunda, esse tipo de coisa, essa inibição não vai tirar. Então, a ideia que o cara faz a hipnose, que a pessoa vai fazer o que quiser, não existe. A hipnose é um negócio que a pessoa se permite hipnotizar. É esse que é o conceito. E ela vai fazer só aquilo que ela realmente deseja fazer, cara. Entendi, entendi. E o pessoal tem mais dúvidas, gente? Podem se sentir à vontade aí em perguntar, em talvez pontuar alguma coisa que ficou confuso, que não entendeu. A gente pode voltar um pouquinho nos slides para retomar algum assunto.
Pode perguntar, aproveita para explorar o Mauro aí. Ele não está cobrando a hora de vocês. Eu deixei ali no chat, tá? Eu botei o endereço do site, mas ele tem aplicativo. Eu conheci ele primeiro via aplicativo no Android. Eu não sei se tem para iOS, mas deve ter também. O Long Jong. Eu fiz e faço ainda muita meditação através dele. E geralmente, antes de eu começar a operar no mercado, eu sento e faço uns 15 minutos de meditação para me tranquilizar, para ter esse tipo de coisa. Eu faço também uma coisa que eu faço assim, fechar o olho e imaginar eu perdendo no mercado, fazendo uma entrada e essa entrada indo contra o meu gain, sabe? Eu levando um stop. Isso para mim interpretar minhas emoções da mesma forma. Eu faço das duas formas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu tendo um gain, eu tendo um stop. Eu tendo um gain, mas antes de ter um gain, o mercado foi lá e quase me tirou. Ficou um tique para me tirar, sabe? Então, por exemplo, quando o Mauro falou ali da parte da prática para controlar a ansiedade e do mindfulness, eu lembrei do Long Jong, que foi uma indicação que me deram, e ele é gratuito, tá? Tem algumas coisas que precisa pagar, mas assim, 90% dele dá para usar e é muito bom, sabe? Tem a meditação guiada lá, e é o que o Mauro falou, só não faça um deitado, porque fazer deitado é pedir para dormir. Essas técnicas, elas até são utilizadas muitas vezes para insônia, né? Então, se alguém tem insônia aí, daí pode fazer deitado. Eu comecei por causa de insônia. Eu tinha muita insônia. E foi a meditação e mudança de prática que melhorou a minha insônia. Até para compartilhar um pouquinho, né? Talvez, obviamente, sem todas essas técnicas aí que o Mauro falou, né? E o José compartilhou também. O que tem até me ajudado a encarar o mercado e diminuir um pouco todos esses sentimentos, né, essas emoções, além de imaginar, também fazer uma meditação prévia, né, e imaginar as situações aí pré-pregão, você poder entrar no mercado e já se respondendo quanto é que você está disposto a deixar no mercado, né? Quanto que eu posso perder? R$100, 50? Então, todo trade que você fizer, você já tem que entrar com essa mentalidade. Para diminuir um pouco essas emoções. E tem dado resultado. Quanto é que eu posso perder? Beleza, R$50. Eu vou perder R$50. A hora que você entra no trade, esse dinheiro já não é seu. Para justamente tendo resultado positivo, você acaba saciando um pouco aquela emoção e não deixa se levar pela emoção da ansiedade, da tristeza ou de um sentimento de raiva. Só que para compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu estou aplicando, lógico, como eu falei, né? Sem todo esse embasamento de vocês, hein? E é bem legal essa contribuição que você trouxe, porque de fato é assim mesmo. A gente tem que lembrar aquela ideia de que as emoções, elas servem para preservação à vida. Então, toda vez que a gente se sente ameaçado, a emoção, ela vai ser ativada. A partir do momento que você entrou no mercado e você já entrou com essa mentalidade de que aquele dinheiro não é mais seu, então essa emoção, se for pela vez, ela já vai ter vindo antes. Não, já perdi R$50. Esse 50 não é meu. Então não tem uma ameaça, posso perder a R$50? Será que eu vou perder R$50? Então, se fosse a sua emoção, ela estaria sendo ativada ali, ó, posso perder R$50.
Agora, passou desse processo, esse dinheiro já não é mais seu, não tem o alarme de segurança para ser disparado. Então, É, é interessante. exato. Exato. É como assim, que eu penso, poxa, se você vai vão te chamar para tomar uma cerveja, para ir para um churrasco. Ah, todo mundo tem que ajudar. Então você vai ter que dar os seus cinquentinha, os seus R$ 100, não é isso? Você vai gastar. Então você fala, pô, se você vai para um evento desse porte, você vai gastar. Então aqui também estou gastando. Estou gastando, vou gastar 50, R$ 100 para minimizar um pouco aquela ansiedade, né? Aquela emoção que ela te corrói ao longo dos losses que você acaba tendo, né? Se não tem essa percepção e esse tratamento prévio da forma com que você vai tratá-lo quando ele surgir. E, querendo ou não, você está fazendo um processo de aceitação, né? Você aceitou perder aquele valor, então a sua emoção ela se regula mais fácil. Exatamente, exatamente. Aí vem o sentimento de alegria. Pô, ganhei, né? Caramba, deu certo, em vez de perder, pô, que legal, ganhei. Então você acaba revertendo um pouco a moeda, né? Uhum. E aqui a gente consegue, e aqui é interessante quando a gente fala dessas questões das emoções, porque uma das principais emoções que eu acredito que façam parte do mercado é a ansiedade, né? A ansiedade é o medo. E a ansiedade, o medo, quando a gente olha tratamentos relacionados à fobia ou questões relacionadas à ansiedade, a técnica que faz com que você melhor regule essa intensidade dessa ansiedade é justamente a exposição, é a exposição gradual. É claro que eu não vou jogar a pessoa que tem medo de piscina dentro da água, né? Não vou jogar ela dentro da piscina, mas eu vou expor ela gradativamente. Então, eu vou levando ela próximo à piscina aos poucos. O que é isso no mercado? Eu tenho medo do mercado? Ok, eu não vou entrar com 10 contratos, eu vou entrar com um contrato. Ah, ok, eu não vou fazer 50 operações no dia, eu vou fazer duas, três. Então, eu vou me aproximando desse objeto fóbico, eu vou me aproximando disso que me causa ansiedade. Porque quanto mais registros eu tiver na minha mente de que eu me aproximei disso que me causava medo e não aconteceu nada de errado, com o tempo, essa intensidade da emoção vai diminuindo. E é por isso que a gente vê aí o Borges, o Marcelo, toda essa galera operando tranquilamente. Porque eles já tiveram várias exposições a essa ansiedade e essa exposição, essa ansiedade, ela foi regulada. Só que quem está há pouco tempo no mercado, tem uma probabilidade muito maior de se sentir ansioso, porque tem poucos registros na memória dela de exposição. Então, é como se a gente ainda não tivesse a confiança de que a gente vai sobreviver ao mercado. E esses grandes players, eles já têm confiança de que eles vão sobreviver ao mercado. Falou tudo. É isso aí. E é por isso que a gente começa pequeno, né? Porque é um processo. Né? Vocês vão ouvir esse discurso de várias pessoas que alcançaram o sucesso. Que você vai perder no início, é normal perder no início. Se você ainda não perdeu, então você vai perder. Então, vai com calma para você não se traumatizar muito quando isso acontecer. Porque quanto maior for depois desse trauma que for gerado, também mais difícil vai ser para você expor você aos poucos ao mercado e se convencer de que ele não vai te machucar de novo. Então, às vezes você ganhou bastante no início, subiu aí para 50 contratos o lote, e daí o mercado naquele dia foi contra você. O estrago emocional que isso vai gerar em você vai ser muito mais difícil de superar do que se você tivesse levado um lote normal. Então, a exposição ela precisa ser gradativa. E o que ajuda bastante em controle emocional é a pessoa pensar em longo prazo, né? Não querer dar o passo maior que a perna. Lembrar que as instituições bancárias pagam 2% ao ano de qualquer capital. Tu tirando 10 ou 5% do teu capital ao mês, que isso para quem faz day trade não é nada, não é nada. Tu buscar diariamente um resultado para o final do mês tu tá com 10 a 5% do teu capital.
Isso é muito suave. Porém, ninguém busca isso, busca passar calor, passar sufoco. Aí isso abala o psicológico de qualquer um, né? E aqui quando a pessoa ela começa a montar esse modelo cognitivo dela, é interessante porque ela vai começar a identificar esse tipo de falha. Então, a ganância. O que que é ganância? Na maioria das vezes ela vai estar relacionada à raiva. Então, a raiva é a emoção de quando a pessoa se sente violada. Então, ela se sentiu violada e ela quer dar o troco do mercado. Então, muitas vezes, quando ela estiver em uma posição gananciosa, não necessariamente vai ser isso, mas existe uma grande chance de que a raiva esteja por trás disso. E se ela monta esse modelo cognitivo dela, ela vai ver que ela está operando com raiva. Ela quer punir o mercado. Ela sente raiva e ela quer punir e arrancar tudo que eu alcançar, eu vou arrancar esse mercado. Então, ela está com um comportamento sendo estimulado pela emoção. E se esse comportamento, essa emoção estão em uma intensidade muito forte, há uma grande chance de ela ter uma operação errada, fora do gerenciamento, fora da estratégia ou alguma coisa desse sentido. Mas, assim, eu acho que o principal do que aqui a gente não foi muito a fundo dentro dos tópicos, né? A gente buscou trabalhar uma coisa um pouco mais genérica hoje para vocês entenderem o que que acontece dentro da mente de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco com vocês nesse sentido, dessa compreensão do que tem acontecido com vocês e encontrar algumas estratégias para como lidar com isso, tá? E eu vou estar à disposição, caso vocês quiserem tirar dúvida, mandar alguma mensagem depois, alguma coisa nesse sentido. Esse material aqui o José vai estar disponibilizando depois no grupo para vocês também, tá? Como material de consulta e apoio. E muito provavelmente a gente ainda vai fazer outros encontros similares a esse para tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. Passar aí a fala para o Josué agora. Opa, agradeço, Mauro, por tudo. Cara, eu adorei a palestra, cara, adorei mesmo. Esclareceu bastante coisa que eu não sabia mesmo. Foi, o do filme ali, o gancho que tu pegou do filme, eu achei fantástico também. Mas eu acho que todo mundo se enquadrou. Porque o que é comum, por exemplo, é que tu está no mercado e você conseguiu passar uma visão de interpretação exatamente como a gente está se sentindo no mercado. Casou o comportamental e o emocional com o que a gente passa no mercado, né? Então, eu acho que isso é fantástico e nós teremos outras oportunidades. Eu já botei ali no chat, para quem já quiser baixar o documento em PDF da palestra. Tá? O Mauro falou que fez até um pouco mais carregado de texto, que queria que você tivesse o acesso a ele. E eu vou botar também lá no grupo do Telegram para vocês baixar. Depois eu também vou postar o vídeo lá no canal do YouTube e vou botar o link também lá no canal do YouTube. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente a presença do Mauro, que se dispôs. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quem quer saber mais alguma coisa? Agradecer também aí a vocês aí, o Josué, o Mauro, né, o próprio Leandro, por essa oportunidade fantástica, né? É uma oportunidade que a gente tem de sair do problema, né? De sair daquela situação e olhar de fora, né? Quando você olha de fora, você consegue achar soluções. E essa é uma oportunidade que está sendo dada e eu acho excelente para todo mundo. Você consegue visualizar. Às vezes, quando você está dentro do problema, você não acha saída, né? E assim, com a palestra desse jeito, com a abertura de uma palestra dessa forma, fica mais fácil encontrar soluções. Parabéns a todos. Obrigado a todo mundo. Um abraço, uma boa noite. Obrigado pela presença. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Mauro? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Temos o privado lá no Telegram, um grupo, e todo mundo pode falar com todo mundo lá, e um ajuda o outro, e a gente vai crescer todo mundo junto, tá bom, pessoal? Tá bom, então. Essa presença de todos aí, né?
esse momento que a gente tirou para se reunir e, de fato, discutir um pouco daquilo que acontece com a gente e o pessoal colaborando também aí com as suas experiências, né? É legal que quando a gente colabora com as experiências, quem está junto percebe que não é algo que acontece só com você, é uma coisa que todos nós estamos vivendo juntos esse momento. Então, isso é muito bom e é muito importante. É isso aí. Juntos somos mais fortes. Exatamente. Um abração para todo mundo e vamos ficando por aqui. Bons Valeu, trades pessoal. Boa amanhã, noite. tá bom? Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite, Até Mauro. mais. Boa noite, José. Boa Tchau, noite, tchau. Leandro. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau.